Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 2. Que nessa aula vamos trabalhar com três temas. Primeiro tema, relacionamento. Segundo tema, Darks, que vocês vão aprender o que é todo esse Darks, que é muito importante para o Power BI. E também vamos adicionar os designs. E na aula 3, que é a próxima aula, você vai finalizar com os gráficos e os tooltips e os designs dos gráficos também. Então, aqui, na primeira parte, eu quero abrir o ScaleDraw e mostrar para vocês algo muito importante que está acontecendo nessa base, que é o tal do relacionamento entre tabelas. E eu vou te mostrar porque o relacionamento é muito importante e ele está aqui para nos ajudar. Vamos lá? Aqui no ScaleDraw, gente, você vai observar essa imagem aqui e eu quero te explicar o que é que está acontecendo. No nosso projeto, temos três tabelas: a tabela de vendas, produtos e loja. E o que é que está acontecendo aqui no contexto desse projeto? Até alguns vídeos anteriores, eu acredito que você já mexeu no Power BI, está trabalhando com Power BI, você trabalha muitas vezes com uma tabela só, um super tabelão. Mas o banco de dados, que é um banco de dados relacional, quando você extrai informação dele, ele vem com tabelas que se relacionam. E aí, na análise de dados, a gente coloca o nome dessas tabelas, que pode existir uma tabela fato e uma tabela dimensão. Vou te explicar o que é que está acontecendo aqui. Vamos dizer que eu tenho a minha tabela de vendas que tem 1 milhão de linhas. Então, a ideia dessa tabela é ela ter poucas colunas para melhorar a performance. Porque imagine, eu tenho um sistema que tem uma única tabela, tabela de venda. Aí, para registrar uma venda, eu vou precisar ficar repetindo o nome do produto, vou ficar repetindo categoria, nome da loja, endereço da loja, o CEP da loja. Então, eu não quero todas essas informações na minha tabela fato. A minha tabela fato, ela serve para armazenar os fatos e salvar esses fatos. Se eu quiser alguma coisa a mais, algum dado a mais, saber qual é o produto que vende mais, qual é a loja que vende mais, eu vou fazer o relacionamento dessas tabelas. Então, relacionamento de tabelas também é delegar função. Ao invés de eu criar um super tabelão, que isso me deixa a performance baixíssima para o banco de dados e até para análise de dados também, eu faço o quê? Separo essas tabelas e delego função. E por que eu chamo tabela fato e tabelas dimensão? Deixa eu explicar para vocês. A tabela fato, consequentemente, vai ser a tabela que vai ter mais linhas, e a ideia é quanto mais linhas, diminuir a quantidade de colunas, porque se eu tenho essa minha tabela de vendas, tem 1 milhão de vendas da Cacau Life nessa última Páscoa. Estamos analisando o retrato da Páscoa dessa empresa. Então, vamos dizer que ela vendeu 1 milhão de ovos da Páscoa. Você concorda aqui? Se eu coloco 1 milhão de linhas nessa tabela, ela fica uma tabela pesada. E se eu adicionar mais colunas na hora da venda, eu salvo o nome do produto, a categoria, a subcategoria, o revendedor, como eu posso dizer, a loja, o endereço da loja, o CEP. Então, armazenando tudo dentro dessa tabela, ela vai virar uma tabela muito pesada. E aí vai ter uma baixa performance na questão de usabilidade, tanto no sistema que esse banco de dados segura, que é o banco de dados do sistema de vendas, tanto também na análise. Então, para ter performance, como é que a arquitetura do banco de dados faz? Aqui na tabela de vendas, eu só vou registrar as vendas e aqui eu vou dar um detalhe dos produtos e detalhes das lojas. Por exemplo, eu quero saber qual é a categoria que tem mais vendas. Eu vou pegar uma coluna que está aqui na tabela produtos e a coluna de venda que está aqui, porque quando a gente relaciona de forma lógica, é como fosse uma única tabela. Mas eu preciso ter os relacionamentos não estão aqui para nos, como eu posso, complicar nossa vida. O relacionamento ele está para nos ajudar e delegar a função. Então, de resumo, eu vou mostrar para vocês também as tabelas e vocês vão olhar e falar, agora entendi. A tabela vendas é a tabela fato, consequentemente ela vai ter mais linhas e poucas colunas, a ideia é essa. E nossa tabela dimensão, ela serve para dar dimensão à minha análise. Aqui eu vou ter basicamente na tabela fato o ID do produto, mas aqui na tabela produtos vai ter o ID do produto também
e vai ter todas essas características e nomes daquele produto, descrição, categoria, todas as informações. Então, se eu quiser algo a mais sobre produtos, eu vou relacionar. E aí eu já vou dar essa dica para vocês. Matheus, e como é que eu faço para relacionar as tabelas? Essas duas tabelas precisam ter algo em comum, colunas em comum para que tenha o relacionamento. E é a mesma coisa na loja. Agora vamos voltar lá no Power BI para vocês verem todas as tabelas e a estrutura da tabela e você vai entender. Ah, agora entendi porque existe um relacionamento. Ah, entendi a estrutura de uma tabela fato. Ah, entendi uma estrutura de tabela dimensão. E eu vou te explicar agora. Vamos lá? Gente, voltando aqui para o Power BI, você vai clicar aqui em exibição de tabela. E agora eu vou te mostrar a estrutura das tabelas de dimensões e a estrutura da tabela fato, e você vai entender, ah, entendi agora o contexto dessa questão do relacionamento. Qualquer dúvida, gente, comenta aqui, tá? Vamos lá. Tabela de vendas. Tabela de vendas que é minha tabela fato. Olha aqui, ó. Ela vai registrar a data, o código do produto, o ID da loja, a quantidade que foi vendida, o valor unitário, valor total e o dia da semana que a gente criou lá no Power Query. Perfeito? Então, para eu relacionar a minha tabela fato com a tabela produto, eu preciso do código do produto, que ele está aqui. Por exemplo, eu quero saber qual é o ovo 003. Então, eu vou vir aqui na tabela produto e venho no código. Ó, ovo da Páscoa de maracujá, categoria. Ovo da Páscoa é o valor 86,85 centavos. Então, eu não preciso colocar todas essas colunas na minha tabela de venda, porque senão eu vou criar um super tabelão, ok? E só para finalizar nessa questão do relacionamento, eu vou vir aqui ó, em exibição de modelo e mostrar para vocês. Mas vou fazer um desafio agora. Se você acha que o assunto relacionamento é um assunto muito extenso, gente. Então, se você quer que eu crie uma aula específica para falar sobre relacionamento, para que quando você assista você entenda tudo, tudo explicado, detalhado, que eu não consigo colocar no escopo desse mini projeto, nem no mini curso, comenta aqui, que dependendo da quantidade de comentários, eu vou criar essa aula especialmente para você tirar todas as dúvidas de relacionamento. Perfeito? Vamos lá. Vocês estão olhando aqui, ó, aqui fica bem claro a questão da minha tabela fato e minha tabela dimensão. Olha isso. Eu tenho a loja que relaciona com vendas e vendas se relaciona com loja. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar qual é a tabela em comum. Matheus, o meu não está relacionando de uma forma automática que ficou o seu aí. Vou excluir o relacionamento e vou vir aqui, ó, código do produto e arrastar em código do produto. Aí ele vai ver aqui, ó, o relacionamento e vou salvar. Ele já relacionou. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que tem um e tem um asterisco. O que significa isso? Um produto, ele pode se repetir várias vezes na minha tabela de vendas. Mais uma linha, aí eu já vou voltando aqui à questão do relacionamento. Mais uma linha de venda só pode ter um produto. E a mesma coisa, uma loja pode ter várias vendas. Então, uma loja que está aqui na minha tabela de dimensão, a loja 001, ela pode ter várias vendas aqui, porque a minha tabela de vendas registra as vendas de todas as lojas e a loja 1, ela não só vendeu uma vez. Então, por isso que é o relacionamento, uma loja pode ter várias vendas, um produto pode ter várias vendas. Perfeito, gente? Vamos embora. Agora, vamos criar os DARCs. Matheus, o que é o DARCs? Vou explicar para vocês. O DARCs é a linguagem de função do nosso amigo Power BI. Então, eu consigo criar cálculos e novas colunas para deixar um leque maior nas minhas análises. Então, eu vou fazer algumas medidas e vou criar também uma coluna calculada para ter uma informação muito pertinente aí que vocês vão estar comigo desenvolvendo. Então, nessa parte agora, vocês vão desenvolver as medidas, que é um cálculo, e uma coluna calculada, que vocês vão entender logo mais. Vamos lá? Então, eu vou clicar aqui na minha tabela de vendas e vou criar um cálculo, que é uma medida. Eu gosto de criar as medidas olhando para as tabelas. Então, clica aqui, ó, exibição de tabela, e você vai clicar aqui, ó, nova medida. O que é uma medida, Matheus? Uma medida é um cálculo. É um cálculo que você vai armazenar em um local e vai utilizar depois.
Então, clica aqui, ó, nova medida. Vou dar o zoom para ficar melhor para vocês. E a primeira medida, eu quero calcular a quantidade total de faturamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, faturamento. Então, antes do igual é o nome da medida e depois do igual é o cálculo. E aqui eu vou chamar a função somar. Gente, no Excel você pode utilizar funções em português ou em inglês. Aqui você vai utilizar todas em inglês, não tem em português no nosso amigo Power BI para utilizar o DAX. Então, a minha medida faturamento vai receber a soma da coluna valor total. Outra coisa, gente, se é a primeira vez que você está tendo contato com o Power BI, eu quero te informar, o Power BI ele não soma células, ele soma colunas. Então, dá uma olhada nesse contexto aqui. Eu estou chamando a função soma é igual àquela que tem no Excel. Você chama ela e passa um parâmetro. O parâmetro que eu estou passando aqui, ó, é o nome da coluna junto com a tabela, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas a diferença do Excel é que você passa as células ou o intervalo das células. Por exemplo, some da A1 até a A10. Aí bota aqueles dois pontinhos, significa até, e aí você soma aquele leque de células. Aqui é um pouco diferente. Aqui você vai pedir para somar a coluna. A gente não calcula a célula, calcula a coluna. Então, ó, some a coluna valor total que está na minha tabela de vendas. Então, se eu der um enter aqui, ele vai criar uma medida. Então, dentro dessa medida vai estar a soma da coluna valor total, que você pode utilizar para o contexto que vocês quiserem. Perfeito? Pronto. Agora vocês estão notando que uma medida, ela não é uma coluna, é um cálculo. Então, ela precisa ficar no seu local devido, é o local das medidas. Então, vamos criar um repositório para ficar bonito e organizado o seu projeto. Até na hora de uma seleção, o pessoal olhar a organização do seu projeto, vai ver que você tem um repositório de medidas. Cara, poxa, essa pessoa aqui é organizada, não deixa as medidas no limbo aí. Porque agora vocês têm 3 tabelas. Então, se eu clicar aqui em produto e criar uma medida, ele vai criar uma medida dentro de produtos, dentro de loja. E aí fica bem complicado. Então, vamos lá criar um repositório de medidas. Vocês vão voltar aqui para exibição de relatório. Vai clicar aqui em inserir dados. E vou criar uma tabela vazia. O nome dessa tabela vazia vai ser medidas. E vou carregar. Ele vai criar uma tabela vazia. Olha aí, gente. Tem aqui, ó, a tabela com o nome medidas. E eu vou fazer o que agora? Eu vou arrastar a minha medida para as medidas. Mas aqui não arrasta. Arrasta aqui, ó, no modelo, exibição de modelo. Agora venho aqui e faço o quê? Arrasto a minha medida faturamento para a minha tabela vazia de medidas. Olha aí, arrastei. E para essa tabela ela virar um repositório de medidas, o que é que eu faço? Venho aqui, ó, nessa coluna 1, porque essa tabela vazia só, pelo menos tem uma coluna, e o nome da coluna é coluna 1. Vou clicar nos 3 pontinhos e vou excluir do modelo. Quando eu excluo do modelo, vocês vão notar aqui, gente, a diferença do ícone. Tá um ícone de tabela e vai virar um ícone de medidas. Olha que legal, agora vocês criaram um repositório de medidas. Então, para eu ter as informações aqui e acessar minhas medidas, basicamente eu venho aqui, ó, clico no ícone, ele já libera para mim, para eu criar minha nova medida. E agora eu vou criar mais uma medida, eu quero saber a minha quantidade de vendas. Vou armazenando. Então, gente, vou dar um break aqui no vídeo, quero te explicar algo. Vocês estão notando que eu estou criando todos os cálculos possíveis, quantidade de vendas, faturamento, ticket médio, para me dar insumos para desenvolver o meu dashboard. Então, vamos dar mais para frente. Vou dar um zoom aqui, vou dar um zoom e vou colocar aqui, ó, essa medida vai ser quantidade de vendas. E aí eu vou chamar uma função que chama counting rows. O que é counting rows? Rows é linhas, então contar linhas. E a counting rows, ela precisa por parâmetro uma tabela. Você concorda que cada linha da minha tabela de vendas é uma venda? Então eu vou falar assim, ó, conta as linhas da tabela de vendas, que isso vai me retornar a minha quantidade de vendas. Então ela pede por parâmetro uma tabela. Lembra da soma? Ela precisa de uma coluna. Então eu vou vir aqui e passar minha tabela de vendas e fechar aqui o parênteses e criei a minha medida. A quantidade de vendas é o retorno da função count rows, passando por parâmetros,
a minha tabela de vendas. Agora, cliquei aqui em medidas, vou criar uma nova medida. Essa medida, vou clicar aqui, ó, ticket médio. E aí, vou chamar a função, que é essa função aqui, que é a função para tirar a média. Eu quero tirar a média aritmética. O que é a média aritmética? A soma dividido pela quantidade. Então, eu venho aqui e passo a minha coluna de valor total, que essa função ela vai tirar a média aritmética da minha coluna valor total. Eu tenho um ticket médio, eu acredito que vai dar em 127 o valor do ticket médio. Pronto, olha aí, gente, eu criei a minha medida faturamento, quantidade de vendas e ticket médio. Para finalizar a nossa aula, vamos vir aqui, deixa eu tirar aqui, ó, minimizar, vamos vir aqui e adicionar as nossas abas, tá? E vamos também adicionar o tooltip, as imagens, e na próxima aula você vai finalizar com o dashboard desenvolvido. Perfeito? Vamos lá. Eita, esqueci uma coisa muito importante. Eu já tenho o valor do ticket médio. Essa é a coluna calculada. Esqueci de passar, gente, para vocês. Meu Deus. Vamos vir aqui, ó, em modo exibição de tabela. Você vai clicar aqui em vendas. Pronto. Eu tenho meu ticket médio, gente. E aí eu quero saber das minhas vendas, por exemplo, essa pessoa ela comprou R$ 173,70. Será que essa pessoa, a compra dela foi acima do meu ticket médio? Porque eu quero mostrar para o gestor, a gestora dessa empresa, que no contexto geral, das vendas que ela está tendo, qual é as vendas estão acima ou abaixo do ticket? Por quê? Toda empresa ela quer aumentar o seu ticket médio. Então, eu quero mostrar para eles, ó, de 3.000 vendas que, 7.000, na verdade, 7.000 vendas que você realizou, 45% está abaixo do ticket. E vamos dizer que, foi o que eu falei 40, não foi? 40% está abaixo do ticket e 60% está acima do ticket. Qual a ideia de todo empreendedor? É que o seu ticket aumente. O ticket geral, que eu já sei esse cálculo, é o 127, então eu vou criar uma coluna calculada. Se essa venda aqui, ela foi acima ou abaixo do ticket, vou criar uma coluna que é abaixo ou acima do ticket, para a gente ter uma análise, fazer um gráfico de pizza maravilhoso, e você vai ver que vai ficar bem legal. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, nova coluna, agora eu não vou criar uma medida, eu vou criar uma coluna calculada na página aqui, na tabela de vendas. Vou vir aqui, ó, nova coluna, e vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar abaixo ou acima do ticket. E eu vou chamar a função se, que é o if. E o if ele precisa de 3 parâmetros. Ele precisa do teste lógico. Se a venda da coluna valor total for acima de 127, significa que essa venda ela é acima do ticket. Se não, ela é abaixo. Então aqui, ó, se valor total for maior que 127, deixa eu tirar um pouco do zoom para ficar melhor aqui. Pronto. Se a venda total for maior que 127, eu vou colocar aqui, ó, uma vírgula, porque aí eu já vou, porque no Excel, quando vocês estão montando a fórmula, vocês colocam um ponto e vírgula, que a gente utiliza vírgula. Então, ó, o primeiro parâmetro que é o teste lógico. Se na linha a venda total for acima de 27, significa que está acima do ticket. Deixa eu colocar com A maiúsculo, aspas duplas, que é um texto. E se essa expressão, que isso aqui é um teste lógico, ele pode dar verdadeiro ou pode dar falso. Por exemplo, na primeira linha, 173 é maior que 127? Pergunto para você. Sim. Então, ele vai imprimir o nome acima na coluna nova. Se 110 é maior que 127? Não. Então, vai dar um teste lógico aqui, ó, negativo. Esse cara aqui é o teste lógico. Ele só vai dar duas respostas. Verdadeiro ou falso? Vai assim, o computador 173 é maior que 127, o computador vai fazer o teste lógico e vai dizer verdade. Se for verdade, vai imprimir esse texto. Se for mentira, vai imprimir esse texto aqui, que é abaixo. Pronto.
Então, ó, tá vendo aqui, ó, o teste lógico, que é o primeiro, o resultado, se o teste lógico for verdadeiro, vai ser acima, e se ele for falso, significa que não é acima de 127. E aí, vou fechar aqui o parênteses e vou dar um OK. E aí, ele me criou uma coluna calculada. Olha que linda aqui, gente. Então, eu vou ter, basicamente, vendas ou abaixo, acima ou abaixo do meu ticket médio, que o meu ticket médio é o 127, que eu já teve essa informação, já adiantei para vocês. Agora, para finalizar, vamos criar as abas e colocar o background e finalizamos a nossa segunda aula e na terceira aula vamos finalizar completamente o nosso especial Páscoa aí da empresa Cacau Life. Então, a primeira página aqui, ó, a Bia, você vai colocar página 1, página inicial, perdão, página inicial. A segunda vai chamar financeiro, financeiro, eu com dois S. Financeiro, dois S ainda, financeiro. E aqui vocês vão colocar um tooltip, que vocês vão entender basicamente aqui na próxima aula. Todo mundo vai entender aqui na próxima aula. Então, na página inicial, vou vir aqui, ó, formatar o relatório do visual, vou vir tela de fundo, não é papel de parede, tela de fundo, e vou acessar as imagens que eu passei para vocês. Dashboard 1, e vou tirar a transparência e vou colocar em preencher. Deixa eu ver se encaixou certinho. Acho que é preencher. Pronto. Vem preencher. E financeiro, a mesma coisa. Vim aqui, deixa eu botar isso. E preencher e tirar a transparência. Pronto, já tenho o meu plano de fundo e na próxima aula vamos adicionar os gráficos e navegações e o tooltip e finalizamos o nosso mini curso. Então, se você gostou, dá um joinha, qualquer dúvida, fala aqui embaixo, reclamação, FAQ, fala aqui comigo, todo mundo, porque eu quero te responder. E dá um like, gente, para ajudar esse vídeo chegar para mais pessoas e acessar, aumentar essa quantidade de views aqui no nosso canal e eu conto com a tua ajuda. Abração, fica com Deus e qualquer dúvida, gente, só falar, de verdade.